Caralho, conseguiu filmar? O que é isso? Puta merda. Porra, a onda de choque vai nos atingir agora. Olha, se fode aí. Ir embora? Sim, tudo bem. Não seja tímido, porra, se fode. Fode aquela fogueira lá. Sua mãe. Caralho, isso sim é uma puta... Isso foi uma sanção ucraniana em uma refinaria de petróleo russa. E deixe-me te dizer uma coisa: essas sanções estão funcionando. Veja, apenas na semana passada, o governo russo anunciou uma proibição das exportações de gasolina devido à escassez. Você ouviu certo? A Rússia, apelidada de posto de gasolina, agora está ficando sem combustível e tem que proibir as exportações. É exatamente por isso que a Ucrânia está aproveitando ao máximo a situação. E nas últimas 2 semanas, a Ucrânia tem constantemente, todas as noites, atacado refinarias russas, depósitos de petróleo russo e fábricas de armas russas. Na verdade, a noite passada especificamente foi uma das piores que a Rússia já experimentou. 11 ataques em várias cidades. Aeroportos foram fechados, fábricas foram destruídas e refinarias foram incendiadas. Vamos entrar exatamente no que a Ucrânia fez ontem à noite e como os cidadãos russos estão respondendo e por que Putin está agora prendendo cidadãos russos. Vamos ver alguns clipes do ataque de ontem à noite. Aqui no primeiro clipe, você pode ver uma refinaria em Sochi totalmente envolvida em chamas. Este segundo clipe é um ângulo mais amplo e mostra o verdadeiro dano à refinaria que foi causado por causa de um drone de 20 mil dólares. Bilhões de dólares em infraestrutura destruídos. Não consigo imaginar quanto óleo foi destruído. Tudo porque a Rússia não conseguiu parar um drone de 20 mil dólares. Vamos assistir a este segundo clipe. Como o presidente Trump já disse, para ganhar uma guerra são necessárias 3 coisas: dinheiro, dinheiro e dinheiro. Toda guerra é uma guerra econômica. E esse tipo de ataque está causando um golpe devastador na economia russa. Agora, como muitos de vocês já devem saber, a Rússia realmente não tem nenhuma grande empresa internacional que possa ajudar sua economia. Eles realmente não têm nenhum tipo de inovação. Uma empresa que posso pensar que foi fundada na Rússia é o Telegram. Mas o fundador foi forçado a deixar a Rússia porque ele não entregaria os dados pessoais dos manifestantes ucranianos em 2014. Não é possível ter um setor de tecnologia próspero ou qualquer economia quando se trata os fundadores dessa maneira. Bem, adivinha? A Rússia só tinha uma salvação e era o seu setor de energia. Como o senador McCain uma vez disse, a Rússia é um posto de gasolina controlado por uma máfia estatal, fingindo ser uma nação. Agora, até o setor de energia parece estar enfrentando dificuldades. Na semana passada, a Rússia anunciou uma proibição de 1 mês, talvez 2, nas exportações de gasolina. A Rússia está fazendo isso para lidar com o aumento dos preços domésticos e a alta demanda sazonal. Por enquanto, essa proibição é válida até o final de agosto, mas pode ser estendida até setembro. Agora, o que torna esse anúncio ainda mais condenatório é o fato de o governo ter admitido publicamente que precisa fazer isso por causa de atrasos nas reparação de refinarias e impactos das sanções europeias. Ambos os eventos aumentaram os preços do petróleo russo no mercado interno, e o governo quer forçar os produtores e comerciantes a parar de exportar petróleo para o exterior para aliviar os preços internamente. Tenho certeza de que receberei comentários sobre isso abaixo, então quero me antecipar. A proibição é especificamente sobre a gasolina. A economia russa depende da exportação de petróleo bruto, principalmente para a China, que compra cerca de 47% das exportações russas, e para a Índia, que adquire aproximadamente 38%. Essas exportações de petróleo bruto continuarão, é claro, dado que esses 2 países continuarão aceitando o envio de petróleo. Como vocês logo aprenderão, isso pode não ser o caso por causa das sanções secundárias. Nos últimos 3 dias, muitos petroleiros russos estão apenas esperando ao largo da costa da Índia porque as empresas indianas não querem arriscar ficar do lado ruim das sanções secundárias anunciadas pelo presidente Trump.
Eles estão basicamente dizendo aos petroleiros russos que não querem seu petróleo, então devem voltar. Os petroleiros estão parados ao largo da costa indiana, pois não sabem para onde ir. A Rússia também enfrenta dificuldades, pois não pode deixar de vender petróleo. É assim que financiam esta guerra. Eles não têm grandes empresas internacionais que possam taxar, e isso é um problema porque sem dinheiro, Putin não pode continuar a guerra. E é por isso que essas sanções secundárias podem realmente ser mais eficazes do que todas as 18.000 sanções que impusemos à Rússia. E falando sobre sanções, vamos voltar às sanções que a Ucrânia está impondo às refinarias russas e às fábricas russas. Uma história interessante que aconteceu ontem à noite na Rússia foi que tivemos alguns influenciadores do TikTok na Rússia indo para o local do ataque, a refinaria que a Ucrânia explodiu, e eles começaram a fazer um TikTok na frente do fogo na refinaria. Aqui está esse clipe. Mas antes de entrarmos nisso, apenas um lembrete rápido para clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo, porque realmente nos ajuda muito no algoritmo. Porque, como vocês logo verão, esses TikTokers foram rapidamente censurados e presos na Rússia por causa do seu TikTok. Vamos ver o clipe. Legendas feitas por Dima Torzok. Logo após a publicação do TikTok, as meninas, que eram menores de idade, foram presas. Segundo as autoridades russas, essas meninas foram detidas por acusações de vandalismo. O que significa que acabei de aprender que registrar a queda da Rússia é de alguma forma vandalismo. Tudo isso ocorreu poucas horas antes de eu iniciar a gravação. Então, até agora, nenhuma acusação formal foi detalhada publicamente contra as meninas. Mas este incidente nos mostra o rigoroso controle da Rússia sobre a mídia e a liberdade de expressão. Na verdade, apenas hoje, enquanto estou gravando isso, Putin assinou um novo projeto de lei. E o que esse projeto de lei faz? Bem, ele criminaliza a busca por coisas que Putin considera extremistas. Um dos exemplos disso é se você procurar por Navalny, o ex-líder da oposição política russa, que foi preso por Putin e depois assassinado na prisão russa. Se você procurar o nome dele na Rússia, será multado em 5.000 rublos. Não consigo imaginar ser multado apenas por procurar algo. Esse tipo de censura ou vigilância me assusta só de ler sobre isso. Na Rússia, a internet pesquisa você, não o contrário. Voltando aos ataques ucranianos, não apenas a refinaria de petróleo foi alvo da Ucrânia. Eles também visaram um aeródromo que a Rússia estava usando para realmente atacar a Ucrânia. Isso foi uma ótima notícia para os civis ucranianos inocentes. Aqui está o relatório sobre isso. O aeródromo de drones Shahed, em Primoskopsk, russo, e uma planta militar em Penza, russo, foram atacados com drones na noite passada, bem como alguns outros objetos militares russos. O aeródromo utilizado para armazenar e lançar drones de ataque contra cidades ucranianas foi atingido. Um grande incêndio começou próximo ao aeródromo após o ataque, conforme pode ser visto na imagem exibida na tela. Parece uma nuvem de cogumelo. Não tão grande quanto uma bomba nuclear, mas ainda assustador. De qualquer forma, continuando com o relatório, a fábrica de eletrônicos em Penza, esta empresa que opera dentro do complexo industrial militar russo e produz equipamentos para sistemas de controle, aviação, veículos blindados e indústria espacial, foi atingida. Drones de longo alcance atingiram a instalação com explosões e fumaça relatadas no local. Na verdade, temos um clipe deste ataque, então vamos ver isso. Merda, é um enorme filho da puta. Claro, você colocou. Defesa aérea, ela está trabalhando nele. Olha, está explodindo.
Os ataques e as sanções secundárias que o presidente Trump ameaça contra a Rússia e seus apoiadores têm um impacto significativo nas finanças russas. No fim das contas, a Rússia utiliza esse dinheiro para produzir equipamentos, armas e remunerar seus soldados. Isso significa que, se continuarmos pressionando o suprimento de dinheiro russo, veremos um benefício tangível para a Ucrânia nas linhas de frente. E aqui temos o embaixador dos Estados Unidos na OTAN explicando exatamente este ponto. Vamos ouvir. O presidente Trump claramente entende mais de alavancagem do que qualquer um. E eu acho que ele anunciar isso em 8 de agosto, sem um cessar-fogo que ele vai implementar, realmente eu chamaria de tarifas e sanções devastadoras na Rússia. E como eles estão financiando essa guerra? Como eles conseguem pagar um novo recruta, um soldado em seu exército que provavelmente irá para a frente e morrerá após 2 semanas de treinamento limitado? Eles têm que pagar a eles $100 mil, o equivalente a $100 mil americanos para ir à guerra. E você sabe, a linha de fundo é que Putin precisa vender seu petróleo. Ele está vendendo para a China, ele está vendendo para a Índia, ele está vendendo para o Brasil. E esses países agora vão estar sujeitos a um impacto bastante significativo por fazerem negócios com a Rússia. A Rússia ficará sem amigos e parceiros comerciais. Sua capacidade de financiar a guerra se esgotará. Então, no final do dia, o que precisamos? Agora, a Rússia respondeu a isso como sempre respondeu, com ameaças nucleares. Eles têm feito isso desde o início da invasão. Quando falamos em enviar tanques para a Ucrânia, a Rússia foi tipo, ei, não faça isso. Nós temos armas nucleares. Quando falamos em enviar atacantes para a Ucrânia, a Rússia foi tipo, ei, não faça isso. Nós temos armas nucleares. Agora, ao falarmos em enviar mais armas e apoio à Ucrânia para repelir os russos, a Rússia foi tipo, ei, não faça isso. Nós temos armas nucleares. No final do dia, todos sabem que a Rússia nunca vai usar armas nucleares. Mas o que eles querem fazer é criar medo nos cidadãos americanos, nos cidadãos ocidentais, para que os políticos percam a base de apoio que têm para apoiar a Ucrânia. Esse é o ponto principal da ameaça nuclear russa. A Rússia, na verdade, não quer usar armas nucleares. Eles não podem usar armas nucleares porque Xi Jinping traçou uma linha vermelha, afirmando que a Rússia perderá o apoio chinês se usar qualquer tipo de arma nuclear. Mas Putin percebe que pode usar a ameaça de armas nucleares apenas para espalhar propaganda entre os americanos, alcançando assim o mesmo objetivo. Ryan Macbeth explicou isso perfeitamente em um de seus vídeos, de uma maneira muito melhor do que eu jamais poderia. Se a Rússia quer que os Estados Unidos da América parem de enviar armas para a Ucrânia, eles podem conseguir isso de 2 formas. A primeira maneira é que eles podem simplesmente atacar os Estados Unidos e destruir as fábricas que temos. Isso seria uma enorme escalada, mas alcançaria o objetivo de Putin de que os Estados Unidos da América parem de apoiar a Ucrânia. A segunda maneira é espalhar propaganda e mentiras na mídia americana, dizendo que se os Estados Unidos da América continuarem apoiando a Ucrânia, isso significaria uma guerra entre os Estados Unidos da América e a Rússia. Devido a esta campanha de desinformação, o apoio aos políticos dos Estados Unidos da América cairá, e eles serão forçados a parar de apoiar a Ucrânia. Assim, a Rússia atingiu seu objetivo sem de fato atacar os Estados Unidos da América. Por isso, investe fortemente em campanhas de desinformação, especialmente nas mídias sociais americanas. Desta vez, o presidente Trump traçou uma linha na areia, basicamente dizendo que conversa nuclear não é algo que os Estados Unidos da América vão aceitar. Conversa nuclear não é algo que os Estados Unidos da América vão simplesmente deixar passar, porque no final do dia, não é apenas a Rússia que tem armas nucleares. Os Estados Unidos da América também têm. Ninguém quer usar armas nucleares, mas isso é mais para garantir que a Rússia não enlouqueça com essa conversa nuclear e assuste os americanos. O presidente Trump explica isso. O ex-presidente da Rússia, que agora está encarregado de um dos conselhos mais importantes, Medvedev, disse algumas coisas muito ruins falando sobre nuclear. E quando você menciona a palavra nuclear, eu digo, você sabe, meus olhos se iluminam, e eu digo, é melhor termos cuidado porque é a ameaça máxima. Não devia ter dito isso. Ele tem uma língua afiada e já falou coisas parecidas antes. E então nós sempre queremos estar prontos. E então eu enviei para a região 2 submarinos nucleares. Quero garantir que suas palavras sejam apenas palavras, nada além disso.